Olá, sobre as duas últimas enquetes que eu fiz no Instagram, uma delas foi a seguinte: conforme NBR 1018, qual a esbeltez máxima em um pilar? Ok? E a outra pergunta foi: mão francesa e um chapéu de telha com carga gravitacional estão, tá? No caso, chapéu de telha, só para demonstrar aqui, ó, mas é o que? Chapéu de telha, se eu for imaginar ele em corte, ele é assim, ó, tem pilar, pilar e uma peça aqui, ó, e daí a mão francesa seria essas duas peças aqui, ó, peraí, essas duas peças aqui, ó, tá? Essa é a mão francesa e aqui eu teria, digamos, um montante, beleza? Que é um montante que é aquele pilar que te corta fora, tá? E a questão é, essas peças aqui estão comprimidas, essas duas peças em azul claro estão comprimidas, tracionadas ou vai depender da estrutura que elas estão, ok? Vamos começar pela enquete dos pilares. A questão é, essa enquete aqui, um engenheiro que vai projetar uma estrutura de concreto armado tem que saber, ok? Porque é uma questão básica da norma, ok? Qual é o comprimento máximo, qual é a esbeltez máxima que a minha norma permite, ok? Qual a regra do jogo, ok? Eu vou jogar futebol, como que faz gol? Eu não sei. Pô, como é que tu vai projetar adequadamente se você não sabe qual que são os limites, ok? Então a questão é, número 1, a primeira opção é que a esbeltez máxima é tipo 90, ok? A segunda opção, que a esbeltez máxima é 140. A terceira opção, que a esbeltez máxima é 200. E a quarta opção diz, não existe, faz o que tu quiser, vai fundo na paçoca que não tem problema. E a questão é, o que a norma nos diz? Primeiro, ela fala o seguinte, a consideração da fluência deve ser obrigatoriamente realizada em pilares com esbeltez maior que 90. Ok? Isso ela fala. Então ela fala, não tem como. Não. O que ela fala é a esbeltez limite é 90. Agora, a questão é, tem um software no mercado bem considerável, que você não tem um módulo avançado, um software assim, líder de mercado mesmo no Brasil de concreto armado, que não vai permitir cálculo de pilares maior que 90 de esbeltez? Sim, tem. Tá? Começa com web, o software termina com clique, ok? Mas a questão é sim, tem um módulo básico que não calcula pilares maior que 90, não significa que o software diz a verdade, beleza? Agora, a próxima questão é 140, o que a norma fala? 90 aqui, ó. Para pilares com índice de esbeltez superior a 140, na análise de efeitos locais de segunda ordem, tem que multiplicar os esforços. Isso é uma proibição? Não. Igual aqui em cima, eu não tenho uma proibição, ok? Agora a questão é, se eu abrir o CPK de lançar um pilar com esbeltez de 150, ele vai dar erro? Que a esbeltez máxima é 140? Sim, vai. Ok? Significa que o CPK está correto? Não, porque o CPK não é a norma. Ok? Então, não é a primeira opção, não é a segunda opção. Bom, deve ser a terceira opção, que um monte de gente votou. E a questão é que, o que a norma fala em relação a esbeltez de 200? Ela fala o quê? Os pilares têm que ter esbeltez menor que 200, para dizer o que está correto, tá? Porém, ela cria uma exceção que eu posso ter mais, tá? Apenas elementos comprimidos com força até 10% do FCD. Deixa eu dizer, tá, mas 0,10%, 10% do FCD é bem pouco. Não vai ter, tipo, vai dar um pilar com a taxa de aço bem pequena. Inclusive, veio um cara reclamar comigo que falou que não, porque a norma permite aqui, tipo, 250, mas 10% da carga vai gerar muito pouco momento e vai gerar muito pouca força e vai passar com a taxa de aço bem pequena. E a questão é, um pilar tipo de 14 por 30, tá? Com um V de 10% aqui, ou seja, uma carga com pressão de 10% do FCD, ou seja, 2,7 toneladas, tá? Com pé direito de 8 metros, o que é menos que 200, esse 97, esse 98, tá? Já precisa de 10 barras de 12,5. Aqui já está com taxa de S sobre a C de 2,92, ok? E se esse pilar fosse, por exemplo, 808 centímetros, que é meu limite para não chegar em 200, ele passaria ainda com 10 barras, mas 95%, ok? Então, a questão aqui é um pilar, inclusive o V vai aumentar porque a gente tem a questão que a participação de 140 tem que aumentar a carga proporcionalmente, ok? Mas a questão é, qualquer pilar que esbeltez em 200 vai estar com taxa de aço gigante. Além disso, se eu for calcular isso como pilar predial, já tem um vídeo meu sobre, mas eu estou subdimensionando porque eu tenho esforços de vento locais que eu tenho que considerar nesse caso, ok? Então isso aqui está subdimensionado ainda e já está uma taxa de aço pesadíssima, ok? Então por que a norma não permite um pilar de 850 com mais que 0,1% do V ali? Porque basicamente ele nem passaria.
ok? Já precisei tipo de 12 barras, 12.5, coisa do tipo. Até o V aumentou um pouquinho, se tipo, agora posso fazer para 2.5, tá? Mas a questão é, ainda são 12 barras, 12.5. Se trocar para barra 16, tipo 8 barras e 16, vai ser uma taxa de aço gigante para qualquer pilar que esboteiros maior que 200, ok? Mas a questão é que a norma permite sim esboteiros maior que 200. Eu posso fazer um pilar de 14 centímetros com 10 metros de altura. Você vai dizer, tá, mas aqui ele tem 2.5, se ele tivesse 5 toneladas, passaria do V, sem problema, só de 60. Ok? Até porque eu tenho que respeitar o AS sobre a C. Ok? Então, primeira questão, com 13% de respostas corretas em 4 opções, os pilares devem ter um índice de esbeltez menor ou igual a 200. Ok? Tá? Essa que é a questão aqui. Tá? E só que a questão é menor de 200, mas posso passar disso aqui desde que tenha carga baixa, tanto que postes são todos feitos assim. E também a questão é que peças de esbeltez elevada, existem obras que são feitas assim, tem obras famosas, mas com pilares incrivelmente longos e esbeltos. Tá? A gente pode passar disso. Agora, próxima questão. As mãos francesas de um chapéu de telha com carga gravitacional, ou seja, estou falando de cargas, tá? Já sai em verde a carga aqui, continuar em verde aqui, ó, tá? As cargas são gravitacionais, peso próprio mais sobrecarga. E a questão é, elas estão comprimidas, pois elas escorrem o vão interno, ou elas estão tracionadas, elas estão no meio do vão, ou varia dependendo do comportamento da estrutura. Okay? E para isso, eu fiz um modelo aqui. Tá? Mas a questão primariamente que foi o seguinte. Eu fiz um modelo aqui ó, com as mãos francesas e sem as mãos francesas. Por que, que eu fiz isso? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou rodar a estrutura sem as mãos francesas. E ela é estável. Ok? Tá? Então, a primeira questão é, estruturalmente falando, eu não preciso das mãos francesas. Entendido? Então, elas vão ter uma função hiperestática na estrutura. Ok? Tá? Agora a gente entra numa questão. O que essas peças vão fazer? Basicamente, essas peças aqui, ó, como elas são um mecanismo de treliça, né, elas estão suportando basicamente cargas axiais, e essa barra, como os treliças são incrivelmente rígidas, né, porque são só para cargas axiais, o que vai acontecer é o quê? Que é esse reforço aqui, ó, com o montante mais as mãos francesas, vai basicamente garantir que a deformação nesses nós no meio do vão e esses nós intermediários, esse nó central aqui, ó, vão ser iguais, ok? Eles vão minimizar a diferença de deformação, ok? Igual qualquer pilar de transição, igual qualquer elemento aqui, ok? Então a gente tem que lembrar que uma barra em força axial, ela vai garantir que os dois pontos que ela conecta estejam igualmente deformando, ok? Tá? Se está deformando mais, ela vai puxar a carga de um e enviar para o outro. Ok? Entendido isso aqui? Então a questão é, eu modelei dois casos aqui, que foi o quê? Número 1 foi uma barra de baixa inércia e número 2 foi uma barra de alta inércia, porém as duas com a mesma área. Por quê? Porque a questão aqui é o seguinte, primeiro vamos verificar como que elas se deformam. E tem uma questão interessante sobre como elas se deformam, que é o quê? Bom, a barra número 1, como ela tem uma baixa inércia, ok? Eu tenho que lembrar que essas peças vão ter duas deformações. Deformação número 1, que vai ser a deformação local até chegar no meio do vão, ok? Porque uma está escorada na outra, ok? Tá? E vai ter uma deformação local no meio do vão, e essa deformação local vai ser baseada na inércia, ok? E elas vão ter uma deformação no centro, tá? Porque vai ser as duas peças comprimindo, reduzindo em tamanho e consequentemente ficando comprimidas, né? E descendo a cumeira, que vai ser uma deformação baseada na área, ok? Tá? E aqui é a mesma coisa, só que com uma peça de alta inércia. O que a gente vê de interessante? Que com a peça de baixa inércia, ela deforma basicamente assim, enquanto que a peça de alta inércia deforma no meio. Por quê? Porque se as duas têm a mesma área, a deformação no meio vai ser praticamente a mesma, 0,8 e aqui 0,8. Entendido? Então as duas vão deformar praticamente o mesmo no meio. Porém, a peça de alta inércia vai deformar muito menos, digamos, aqui ó, no meio, digamos, não no meio, na cumeira, né, mas entre a cumeira e o apoio. Ela vai deformar muito menos porque ela é muito mais rígida. Ok? Então a questão é, qual a carga axial? No caso da peça, tá? Lembrando que vai acontecer aqui é o seguinte, que eu vou esse reforço aqui, ó, onde a deformação estava em 4,8, ele fez virar 1,1. Só que onde estava
em 0,8 ele fez virar 1,2. Então, ele aumentou a deformação onde deformava pouco e reduziu a deformação onde deformava bastante. Isso que vai acontecer com qualquer enrijecedor. Ok? E o que acontece em relação às cargas axiais? No caso da peça que deforma muito, digamos, no intermediário ali, né, até chegar na cumeira, o que eu tenho? Eu tenho barras com esforços primariamente de compressão. Ok? Essas barras aqui estão submetidas à compressão e o meu montante está tracionado. Ok? Agora, no caso de uma barra de alta inércia que não vai deformar no meio, o que vai acontecer aqui é o seguinte: essas barras estão tracionadas, ok? E o meu pilar central está comprimido. Ok? Entendido isso aqui? Por quê? Porque elas vão equalizar as deformações. Ok? Aqui deformava 0,8 na cumeira e 0,679 no meio do vão. O que aconteceu aqui foi o seguinte, ó. Agora deforma 0,775. Na verdade, até seria, digamos, 0,727 aqui na cumeira, ok? Comparado a 0,8. E no meio do vão, 0,687, onde antes era 0,679. Então, o que acontece numa estrutura é que uma estrutura hiperestática é que um elemento adicional que não é essencial na estrutura vai equalizar as deformações. Ele não vai estar necessariamente comprimido, ele não vai estar necessariamente tracionado, vai depender da estrutura, ok? Inclusive, uma questão equivalente é o seguinte, digamos que a resposta é a mesma, que é o quê? Vou só pegar aqui, colocar em branco aqui, tá? Mas a questão é, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, vou pegar aqui um desenho base aqui, ó, mas eu tenho um pórtico, ok? Tá? Tem um pórtico aqui, ó, tem uma viga aqui, eu tenho um pilar de transição. A carga vai para baixo ou vai para cima? Depende da rigidez da viga. Se as duas vigas têm a mesma inércia, esse pilar aqui está para bonito. Se essa viga de cima tem muito mais inércia, o pilar vai ser um tirante. E se a viga de baixo tem mais inércia, vai ser o pilar. Ok? Vai estar sofrendo compressão, mas depende da inércia de cada elemento. Isso aqui é questão básica de hiperestática. Ok? Então, com 18% das respostas corretas em 3 opções, varia dependendo da rigidez de cada elemento. Ok? Eu não posso falar que é um que é outro, porque a deformação no meio é baseada na área e a deformação digamos, no intermediário entre a cumeira e os apoios é baseado na inércia. Ok? É tipo falar, a inércia vai ser maior. Não, porque são unidades diferentes. Ok? Eu posso ter uma estrutura, eu posso ter modelado duas estruturas, foi o que eu modelei aqui, ó, onde a área é a mesma, ok? Só que essa aqui sendo 4 vezes mais alta, inércia altura ao quadrado, 16 vezes mais inerte, ok? Área vezes altura ao quadrado, no caso, né? Então, essa peça de baixo aqui é 16 vezes mais inerte e mudando a inércia 16 vezes, mantendo a área, muda totalmente o comportamento de uma estrutura. Entendido? Tá? Mas por enquanto é isso. Novamente, isso aqui é uma questão de que falta base. Isso aqui é hiperestática, ok? E isso aqui é ter vergonha na cara de ler a norma e parar de apertar o botão do software e acreditar no que o software diz. Não é porque o EBERIC básico não calcula pilar com maior que 90, que o limite é 90. Não é porque o CIPECAD avisa quando passa 140 que o cálculo está incorreto e avisa que inclusive o CIPECAD diz, tá? O Gilberto está inventando, não. O CIPECAD diz, tá? Que a norma proíbe pilares com marca de GeoTES maior que 200, ok? Eu vou até abrir o CIPECAD que vou demonstrar. Tá? Porque software vem errado. Software, se você confiar no software, você vai confiar em qualquer um que vai dizer qualquer coisa para você. Ok? Mas a questão é, se eu ganhar o pilar, tá? 8 metros e 10, pilar de 14 por 30. Ok? Tá? Pegar esse pilar aqui, ó, e colocar uma carga mínima, vou colocar só 1 tonelada nele. A questão aqui é o seguinte, pô, tá dentro da norma. Claramente dentro da norma, você viu? Está dentro da norma. Ok? Quando eu rodar a estrutura, o que vai acontecer é o seguinte, bom, está dentro da norma, correto? Ele vai me dizer o seguinte aqui, ó. A norma diz que o máximo é 200. Quando a norma não diz que o máximo é 200, tá? Mas o software vem com coisas erradas mesmo de propósito. Beleza? Tá? Então a questão é muito cuidado com o que o software diz, porque o software não é norma. Verifique a norma. A norma permite esboteios maior que 200. A norma permite esboteios maior que 140 e a norma com certeza permite esboteios maior do que 90 tranquilamente.
Só a questão é que para evitar apertador de botão, muito software diz alarga esse pilar forçado, porque senão você vai deixar um pilar com 20/16 na obra só porque você é apertador de botão, beleza? Mas por enquanto é isso e até a próxima.